Olá pessoal, eu sou o Pastor Alan, essa é mais uma Quinta Teológica, eu fico muito feliz em recebê-lo aqui e poder compartilhar um pouquinho do nosso tempo nos dedicando a entender a Palavra de Deus e a compreender a Palavra do Senhor e que mensagem Deus tem para nos passar nessa época a partir da sua escrita, a partir dos seus ensinamentos, a partir da sua Palavra. Bom, a quinta de hoje é exatamente a última quinta-feira antes da Páscoa. Portanto, mesmo dentro dessa fase que nós estamos vivendo, da ideia de pandemia mundial, de coronavírus, de Covid-19, seja como for que você está chamando, nessa época de isolamento social, em que não estamos tendo cultos fisicamente na igreja, mas que os pastores têm se desdobrado para fornecer alimento espiritual para a sua vida, nós vamos então tratar, dentro dessa realidade pela qual nós estamos vivendo, sobre a Páscoa. Então o estudo de hoje, na nossa Quinta Teológica, é sobre a Páscoa. Vamos começar? Pois bem, você está aqui no canal da Igreja Batista do Bom Retiro. Nós temos cultos todas regularmente, em épocas de normalidade, todas as quartas à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Nessa época nós estamos tendo programação todos os dias da semana, todos os dias você está recebendo uma mensagem. Aos domingos de manhã, além do culto online, tem também a mensagem para as crianças no canal do Tommy Jean Kids. Então, nós estamos, de certa forma, tentando suprir as restrições pelas quais a sociedade está precisando passar nesse momento. Mas a ideia é de que nós mantenhamos os nossos relacionamentos e a nossa busca pela vontade de Deus e por realizar a vontade de Deus. Nós hoje não podemos nos reunir, mas não deixamos de ser família de Deus, não deixamos de ser comunidade de Deus por estarmos nesse tempo com certas restrições. Dentro dessa ideia, a ideia de que nós não sabemos também quando vamos voltar, ela traz para nós um momento de escuridão. Escuridão no sentido de que nós não sabemos como vai estar a vida daqui a um tempo. Vocês sabem que eu estou aqui em Portugal em função dos estudos e que o meu ano letivo já se encerrou. Então, ano que vem, no próximo ano letivo, que começa em Portugal, o ano letivo começa em setembro, um novo aluno virá para a vaga que eu vou desocupar. E esse novo aluno, que é meu colega, ele entrou em contato comigo e falou: e agora, o que eu faço? E eu respondi: não sei. E não sei mesmo. Eu não sei como vai estar, eu não sei como vai ser, quando vai tudo se normalizar, quando as aulas da universidade vão ser retomadas, se seguirá um calendário normal, que foi o calendário que aconteceu comigo, não sei. E a gente não sabe, então. Bom, dentro dessa ideia de caminhar no escuro, dentro dessa ideia de caminhar sem saber o amanhã, e aproveitando a quinta-feira que nós estamos pensando, eu lembrei da Páscoa. E a partir dali, eu elaborei uma pergunta que é a que eu vou tentar responder ao final, que é o que significa o Egito. Porque a história da Páscoa está intimamente ligada com esse país, que mais do que país, com essa nação, com esse local, que também é um local bíblico. Quando a gente fala de Páscoa e fala de Egito, a primeira coisa que vem à mente é a escravidão. Então você pode acompanhar aí, inclusive nessas imagens que eu separei, alguns versículos que vão mostrar que o povo estava escravo no Egito, né? Então veja essas cenas aqui. Essas cenas vão mostrar, com esses versículos do livro de Êxodo, que o povo era escravo no Egito. Mas como que o povo chega até o Egito? É uma pergunta interessante a ser feita porque ela acontece antes. Então, antes de nós entendermos a história do Egito, que eu já preguei na igreja, já contei inclusive a história da Páscoa, eu queria dar um passo atrás. O povo chega ao Egito como sendo o Egito um local de salvação.
Talvez você não lembre disso. Mas quando nós olhamos para a história de José, Egito para ele vai significar, para o povo, naquela época vai significar salvação. José é preso e jogado ao poço pelos seus irmãos. E não consegue ver o futuro ali, mas segue confiando em Deus. Depois ele é levado como serviçal de Potifar. E não consegue ver futuro ali, mas segue confiando em Deus. Diante desse trabalho que ele tinha em Potifar, ele acaba tendo um problema lá de intriga com a mulher de Potifar, que acaba levantando um falso testemunho sobre ele. Esse falso testemunho leva José à prisão. Então, é um momento de relativa adversidade. Mas José continua confiando em Deus. É na prisão, e através do seu convívio na prisão, e isso é muito interessante, porque prisão é um lugar de não se destacar. Quanto mais apagado você está na prisão, melhor, né? Porque você vai lá, cumpre tua pena e cai fora. Mas José se destaca ali, em função da interpretação dos sonhos. E é justamente por interpretar sonhos, José não entende ainda o porquê, mas Deus já tinha o plano até o fim, que José consegue chegar até a presença de Faraó. E aí interpretar o sonho das 7 vacas gordas sendo atacadas pelas 7 vacas magras, e as 7 vacas magras vencendo, né, sendo comidas. As vacas gordas foram comidas pelas vacas magras. José interpreta devidamente isso, e isso trouxe salvação, tanto para o Egito quanto para o povo de Israel. Porque o povo de Israel vai passar fome, o povo da família de José, né, vai passar fome. E os irmãos de José vão então até o Egito para comprar comida e, através disso, tem toda lá a história de José, que esconde a taça, que daí só devolve na presença do pai, fica com o irmão em cativeiro, aí José se revela aos seus irmãos, mas José salva o povo a estar lá. É justamente, então, no Egito que o povo vai encontrar a sua salvação. Isso é tão forte, mas tão forte, que Êxodo 23:9 vai trazer uma determinação para o povo com relação aos estrangeiros. Olha o que Êxodo 23:9 diz. Não maltratem os estrangeiros que moram no meio de vocês. Vocês sabem como sofrem por ser estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Ou seja, Deus mostra, ei, o Egito alimentou vocês. Quando vocês eram estrangeiros, o Egito alimentou vocês. E vocês sabem que ser estrangeiro não é fácil. Portanto, aquele que for estrangeiro no seu meio, que seja respeitado, para vocês não pagarem com a mesma moeda aquilo que fizeram com vocês. Então o povo vai, depois, a Bíblia vai continuar dizendo que se levantou um faraó que não conhecia a história de José e por isso fez o povo de escravo. E aí vai se levantar então Moisés e vai ter toda a história então da Páscoa, que vocês já conhecem e que eu já contei aqui. Mas veja, é nessa transição do povo conhecer os planos de Deus, ou melhor, do povo não conhecer os planos de Deus, que é exercido o grande mistério do plano de Deus. As coisas não saem do curso nem da vontade de Deus. Hoje, olhar para essa história é muito fácil. Por quê? Porque nós temos o começo, nós temos o meio e nós temos o fim. Nós sabemos como Deus agiu na vida de José, como ele é preso pelos seus próprios irmãos, e isso vai levar depois à salvação de toda a sua família. Nós sabemos que o fato dele ter sido levado cativo até o Egito, né, como um escravo, como um serviçal, ser vendido como escravo, é o que vai conectar depois com seus irmãos. Nós sabemos também que é o fato de José estar numa posição de respeito como governador do Egito, que vai possibilitar a ele depois receber o seu povo para que eles não morram de fome nos anos de adversidade pelo qual estavam passando. Agora imagina, para José era muito fácil, na posição de governador do Egito, ser benevolente e receber bem o seu povo.
A questão não está nele como governador, mas sim como estava o seu coração quando lá ele foi preso pelos seus irmãos. Como ele passa por essa adversidade, como ele passa depois pela adversidade de ser ilegitimamente ou indevidamente acusado, como ele passa pela adversidade de ser levado diante do faraó como alguém estranho à corte e obrigado a interpretar o sonho, e aí ele ainda se coloca ali para interpretar o sonho desafiando o faraó, porque a visão que se tinha de faraó é que faraó, dentro da mitologia egípcia, faraó era no mínimo um filho vivo de Deus. E aí José chega e o faraó lhe pergunta, então é você o rapaz que interpreta sonhos? E ele fala, não, eu não interpreto sonhos. E Deus, quando quer, me revela o que o sonho tem. O que o sonho significa. O que quer dizer o que a pessoa sonhou. Então eu não tenho poder nenhum. Quem me revela o significado do sonho é Deus. Então veja que José desafia ali a autoridade de Faraó, falando de um outro Deus na presença de Faraó. E ao falar desse outro Deus, José bota o Faraó em xeque. Porque o Faraó ia confiar na interpretação de um escravo que invoca outro Deus? Bom, o plano de Deus não se encerrou. Deus não perdeu o controle. Então, Faraó conta-lhe o sonho, José interpreta o sonho e o mais importante de tudo, o Faraó leva a sério a interpretação de José. Se você for olhar o trecho depois com calma, deixo ele de tarefa, isso, né, você pode ver lá a história de José do Egito, lá no livro de Gênesis, você vai ver que os intérpretes oficiais, digamos assim, do faraó, já haviam tentado interpretar o sonho. E por que é que Faraó, então, vai acatar a interpretação dada por José? Isso é porque Deus não perdeu o controle. Deus sabia que era necessário que o Egito, a grande nação que existia à época, o Egito fosse bem abastecido para que pudesse receber o povo de Israel que então estava passando por fome, ou que viria a passar por fome. Né? E era importante que então o faraó não só acatasse a interpretação de José, mas também recebesse, que José recebesse a devida recompensa por isso, o devido reconhecimento por isso. Ora, o plano vai acontecendo conforme a vontade e a deliberação de Deus. Mas não é revelado plenamente o que vai acontecer. Quando José é preso pelos seus irmãos, o que aparece para José é, na verdade, um contrassenso. Porque ele já havia sonhado dos irmãos o reverenciando, os irmãos e o pai o reverenciando em uma atitude de respeito, tanto com os fachos de trigo quanto as estrelas. Né? Eram dois sonhos que José tinha tido e por isso, inclusive, os irmãos se insurgem contra ele. Mas veja, José não consegue ter uma revelação das coisas que aconteceram, mas a sua confiança não deixa de estar em Deus. Pois bem, essa é a história que é a preparação do povo estando no Egito. Uma vez o povo no Egito, levanta-se um faraó que não conhecia a história de José, que faz do povo escravo e que os planos de Deus não deixaram de ser executados ali. Por quê? Porque esse rapaz, esse jovem faraó, que se levanta como então governante e que começa a assolar o povo, antes tinha recebido como meio-irmão um menino que tinha sido resgatado das águas. Então, é exatamente esse faraó que tem um meio-irmão, ou um primo, ou como quiser denominá-lo, que vai depois ter revelado a sua identidade hebreia. Estou falando de Moisés.
É nessa conexão que Moisés passa a ter livre acesso ao faraó, para daí poder proclamar a libertação do povo e poder buscar a libertação do povo. Que não acontece porque Deus endurece o coração do faraó. Isso é tema para um outro estudo, mas Deus endurece o coração do faraó. As pragas são reveladas até a última praga, então, é a grande passagem. E aí começa, então, a grande festa da Páscoa judaica. O que é a festa da Páscoa judaica? Bom, a Páscoa judaica, chamada de Pessach, ela é exatamente o processo de passagem, Páscoa significa isso, passagem, do Espírito sobre as casas sobre as casas do Egito. E as casas que estavam devidamente pintadas nos seus umbrais, com sangue nos umbrais, devidamente pintadas com sangue de cordeiro nos umbrais, demonstrava que ali o primogênito estava protegido e demonstrava que ali havia alguém do povo de Deus e, portanto, ali o espírito da morte não ia atacar o primogênito. E nas casas em que isso não havia, então acontece a morte do primogênito. Né? Então, além das outras pragas, nós vemos que a passagem, o grande efeito da Páscoa é exatamente isso. O passar por um período de adversidade, e aqui vou lembrar o salmista, né, que é o passar pelo vale da sombra da morte, porque a sombra da morte passou sobre todo o Egito, o espírito da morte passa sobre todo o Egito, e aqueles que estavam lavados sob o sangue do Cordeiro, aqueles que estavam marcados sob o sangue do Cordeiro, aquelas casas que estavam marcadas com o sangue do Cordeiro, essas casas então são protegidas. A passagem do Espírito, as casas são protegidas, a morte não vence, né? Passa-se pelo vale da sombra da morte e não sofrem mal nenhum, tal qual o salmista relata depois. Então, é essa passagem pela qual o povo passou que vai acontecer a Páscoa judaica. Ok, mas a Páscoa não é só judaica. A Páscoa ela tem também um reflexo no Novo Testamento. Vamos ver? Cerca de 1445 anos depois da Páscoa judaica, a tradição do jantar de Pessach, a tradição do jantar de Páscoa, de comer o carneiro, de comer as ervas amargas, né? E toda aquela tradição da água com sal, que eu já expliquei, inclusive, em um culto aí na igreja. Aquela tradição se mantém. Jesus como bom judeu, reúne os seus discípulos, reúne a sua família espiritual, reúne a sua pequena congregação, o seu pequeno grupo, reúne a sua célula, reúne os seus mais chegados, e com eles Jesus celebra a Páscoa. Jesus cumpre essa tradição, né? E realiza ali uma ressignificação, que inclusive nós celebramos domingo passado. Ela, ali no fim da ceia de Páscoa, com todos os elementos, tinha carneiro, tinha ervas amargas, tinha tudo. No começo da ceia, Jesus partilha o pão. E ao fim da ceia, Jesus partilha o cálice. No começo da ceia, Jesus faz uma ressignificação de quem ele é, do seu corpo e dá aos discípulos. E a Bíblia diz, do mesmo modo, ao fim da ceia, pegou o cálice e estabelece uma nova aliança, uma aliança estabelecida não mais sob o sangue do Cordeiro, lembra? Porque na casa estava a aliança de passar pelo vale da sombra da morte, estava na casa ser marcada pelo sangue do Cordeiro nos umbrais. Agora com Jesus já não. Agora com Jesus a Páscoa está marcada pelo sangue do Cordeiro, mas agora não mais nos umbrais.
Porque agora não é mais a casa que está sendo salva. Aliás, é por isso que o versículo lá diz, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, o sacerdote da casa, ao converter-se, a família toda se convertia, ou a família toda era resgatada, nesse sentido, que ele levava a família toda, né? Ele encaminhava a família toda a ter um compromisso com Deus. Agora com Jesus é diferente. Jesus estabelece um relacionamento pessoal. E uma aliança restabelecida também sobre o Cordeiro, mas dessa vez sobre o Agnus Dei, sobre o Cordeiro de Deus, que é o próprio Cristo. Então, a Páscoa, além de ser uma comemoração judaica, ela é uma comemoração cristã, porque Jesus é oferecido, ou se oferece como carneiro. Se oferece como o sacrifício pascal. Né? Como aquele que seria morto no Calvário para que os seus sejam resgatados. Ou seja, para aqueles que, assim como lá no Egito, quando o espírito da morte passa sobre o Egito, aqueles que estavam na casa marcada pelo sangue, Jesus marca o coração dos seus com o seu próprio sangue, com a aliança restabelecida lá na ceia que nós lembramos no último domingo, e aí Jesus então resgata os seus dessa maneira. Jesus é morto no Calvário justamente para isso, para que estas pessoas que se valem do sangue de Cristo tenham vida e vida em abundância. Por quê? Porque ali era o sacrifício do carneiro perfeito, do devido carneiro enviado pelo próprio Deus. Mas a história não termina na sexta-feira. A história não termina na sexta-feira por uma questão muito séria. A morte de Jesus na sexta-feira, ela vai propiciar, ou ela vai ocasionar a ressurreição de Jesus no domingo. Ao ressuscitar no domingo, Jesus vai além do compromisso estabelecido. Ou seja, Jesus dá um passo além. Os planos de Deus se realizam no seu ponto alto de vencer o pecado, se realizam na sexta-feira. E a partir da sexta-feira vem a redenção, vem a glória estabelecida por Deus a partir do domingo. Mas espera aí, entre a sexta-feira e o domingo há um dia, há o sábado. Há um período ali de obscuridade. E é aí que nós fechamos o ciclo de hoje. Por quê? Porque talvez nós estejamos passando justamente por essa fase. Por um período de sábado. Por um período de não saber exatamente o que vai acontecer. Eu comecei justamente dizendo isso. Eu não sei como vai estar quando você está assistindo. Eu não sei que medidas vão ser tomadas pelo governo, pelas autoridades. Eu não sei quantos casos está tendo hoje aí no Brasil, ou até mesmo aqui em Portugal. Como está a situação hoje? Há uma tendência do que tem acontecido, como vai estar, será que vai ser necessário medidas mais duras? Será que vai ser possível uma reabertura do comércio? Uma abertura gradativa? Uma abertura geral? Eu não sei. Mas a confiança não deixa de se estabelecer. Por quê? Porque o plano de Deus, ele é completamente revelado no sentido de que nós sabemos qual é o fim dos planos de Deus. Nós sabemos onde é que Deus chegará. Isso já nos foi revelado. Agora, o trâmite para isso nós ainda não sabemos. Então eu não sei o que vai acontecer no sábado, eu não sei o que vai acontecer no domingo, eu não sei como será a sua segunda-feira, ou a minha segunda-feira, justamente por causa disso. O que eu sei é que os planos de Deus são maiores, e neles eu posso confiar. Olha o que diz Efésios 3, versículo 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Essa é a descrição
de Deus. Deus é aquele capaz de fazer infinitamente mais. Ou seja, Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós estamos vendo. E isso, o nome desse caminhar sem ver exatamente o que vai acontecer no próximo passo, qual é a cena do próximo capítulo, isso é fé. É a firme convicção das coisas que não se veem. Essa mensagem ela já está gravada desde o profeta Isaías. Veja só o que o profeta Isaías disse no capítulo 55, versículos 8 e 9. O Senhor Deus diz: os meus planos não são como os seus planos, e eu não ajo como vocês agem. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Ou seja, os planos de Deus para chegar onde Ele determinou, para chegar à glória total de Cristo Jesus, que já está estabelecida lá no livro de Apocalipse. Até esse momento, os passos que Deus vai determinar e vai permitir dentro da humanidade, Ele conhece e sabe como realizá-los. Mas assim como José não sabia o que fazer quando foi preso pelos seus irmãos, ou não sabia o que fazer quando foi acusado injustamente pela esposa de Potifar, assim como José não sabia se já havia chego ao ponto alto quando se torna governador da casa de Potifar, ou não sabia se havia chegado ao seu ponto alto quando chega a governador do Egito, ou não sabia se a vinda do povo para o Egito seria permanente ou depois seria necessária a fuga ou não. José confiou o tempo todo em Deus. E Deus cuidou do seu povo. E Deus cuidou do povo de José. José não viveu o suficiente para ver o povo saindo e voltando à terra prometida, né? Mas os seus ossos foram levados. Ou seja, ele é respeitado pelo povo até então. Talvez nós estejamos passando por um período justamente de uma pequena obscuridade, por um período de transição, talvez por um período em que nós não estamos vendo o além. Mas, em momento algum, Deus deixou de ter o controle, Deus deixou de manifestar a sua soberania. Pelo contrário, a soberania de Deus tem cuidado em todo o tempo. E quanto mais nós tenhamos isso na nossa mente, e principalmente no nosso coração, mais tranquilamente nós passaremos por isso. O túmulo vazio do domingo lá de Jesus, ele vai nos demonstrar justamente isso, de que a cada dia a nossa esperança e as misericórdias de Deus devem ser renovadas. Por quê? Porque os planos de Deus são maiores. Eu já apresentei para vocês, eu gostaria de reler com vocês uma poesia. Essa poesia ela não foi escrita por mim, ela não foi escrita em português, ela é uma poesia hebraica que é recitada na Páscoa judaica, no Pessah, que significa, que tem um nome, já nos seria suficiente, ou isso nos bastaria, que é chamada de Dayenu, né? A palavra Dayenu é justamente isso, nos seria suficiente, ou nos bastaria. E ela vai fazer uma reflexão muito interessante nesse tempo. Ou seja, ela vai demonstrar que se Jesus, por exemplo, atualizando ela para uma perspectiva cristã, se Jesus tivesse morrido na cruz do Calvário para nos salvar, isso já nos bastaria. Mas Jesus fez mais, porque ressuscita no domingo. Se o povo tivesse sido simplesmente retirado do Egito, isso bastaria. Mas Deus fez mais. Então ela vai relembrar as boas memórias. Ela vai relembrar os bons feitos de Deus para com o povo. Olha que linda que é essa poesia. Você pode ler comigo já aqui a sua tradução, né? Que diz assim: se ele tivesse afogado nossos opressores dentro dele e não tivesse provido nossas necessidades no deserto, por 40 anos, Dayenu, já nos bastaria. Se ele tivesse provido nossas necessidades no deserto, por 40 anos, e não nos tivesse alimentado com o maná, Dayenu,
já nos bastaria. Se ele tivesse nos alimentado com maná e não tivesse dado um dia para celebrá-lo, ou Shabat, Dayenu, isso nos bastaria. Se ele nos tivesse aproximado no Monte Sinai, mas mesmo assim não tivesse dado os seus mandamentos, ou não tivesse nos dado a Torá, Dayenu, isso nos bastaria. Se ele tivesse nos dado os seus mandamentos, ou a Torá, e não tivesse conduzido até a sua terra, a terra de Israel, Dayenu, isso nos bastaria. Se ele nos tivesse conduzido até a terra de Israel e não nos tivesse construído a casa eleita, o templo do Senhor, Dayenu, isso nos bastaria. Mas não, Deus em todo o tempo para com o seu povo, Deus fez algo além daquilo que era o mínimo necessário. Isso não tem sido cessado, pelo contrário, isso tem sido permanente. Li para vocês Efésios. Efésios está justamente dizendo isso. Deus faz infinitamente mais. Deus está o tempo todo nos dando a oportunidade de alcançarmos algo maior ainda do que simplesmente a salvação, o que já seria algo tremendo, incrível e suficiente para nós. Deus nos leva a um lugar ainda mais elevado, Deus nos leva a uma porção ainda mais preciosa da sua vontade, Deus nos leva a uma posição ainda mais elevada dentro do seu grande plano. Portanto, nos achegarmos a Deus é vivermos uma vida ainda mais do que plena, mais do que salva. Por isso que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós nem entramos na competição para ganhar ou não. Cristo já competiu, Cristo já levou sobre si, Cristo já venceu essa batalha. Cabe-nos agora simplesmente sermos ferramentas nesse plano e vivermos plenamente aquilo que Ele conquistou na cruz por nós. E a partir daí sermos ferramentas e instrumentos na mão de Deus. A grande redenção de Deus, a grande Páscoa do Senhor, o grande restabelecimento do povo se dá justamente nisso. Veja, o povo do Egito, o povo hebreu, é salvo pelo sangue, olha a história deles, é salvo pelo sangue, pela passagem do espírito da morte, é salvo pelo sangue, é levado ao deserto e, como diz o poema, em todo instante Deus foi renovando o seu cuidado. E há N exemplos disso. Em todo instante Deus foi renovando seus cuidados para com o povo. E em nada deixou faltar ao povo. E o povo sempre foi cuidado e sempre foi abençoado. E aí vem a grande hora do Cordeiro de Deus cumprir a sua vontade. Ou seja, Cristo Jesus vem para a Páscoa final, para o sacrifício maior, para a redenção completa da humanidade. E é justamente nessa redenção que restabelece uma aliança com o povo, dessa vez uma aliança estabelecida sobre o seu sangue, e a partir dali nós caminhamos então dentro da perspectiva da Páscoa cristã, ou seja, olhando para a cruz, olhando para Jesus, mas lembrando que a história não termina na sexta-feira, mas ela chega no domingo. Para a glória do Senhor, nós damos um passo além da limitação. Nós passamos pelo vale da sombra da morte sem sofrer mal nenhum, porque o Cristo morre, mas ressuscita. E ao ressuscitar nos dá essa possibilidade também. Portanto, cabe tão somente a nós duas atitudes. A primeira é crer. E a partir do crer, caminhar. O segundo passo, caminhar dentro, buscando o tempo todo a vontade de Deus. E vai haver momentos de sábado, vai haver momentos entre a sexta e o domingo. Há momentos, como provavelmente o que vivemos hoje, em que nós não vamos ver exatamente o que vai acontecer. Não há problema nisso, porque como aconteceu em todos os momentos de silêncio, como acontece em todos os momentos em que o futuro é escuro ou obscuro, como acontece em todos os momentos em que nós não sabemos exatamente como vai ser, em todos os momentos a vontade de Deus vai se mostrando paulatina.
Eu espero honestamente que daqui a algumas décadas, quando o seu neto estiver conversando contigo e perguntar para você como foi a década de 2020, ele vai dizer assim: vou lá naquela época de 2020, como foi que vocês passaram por essa história? Você tem a tranquilidade de dizer: olha, eu passei por essa o tempo todo confiando em Deus. Por quê? Porque aí você vai poder olhar para trás e olhar como hoje nós olhamos a história de José. Entender por que as coisas estão acontecendo, entender por que Deus tem feito o que tem feito e entender como isso mudou. Talvez o seu relacionamento com o próximo, talvez o seu relacionamento com a igreja, ou muito provavelmente, e esse é o grande desejo nosso, que isso tenha mudado para melhor o seu relacionamento com Deus. Essa é a hora de escuridão, de não estarmos vendo o futuro e, portanto, é a hora em que a nossa fé ela vai ser ainda mais fortalecida. Hoje não é a hora de ter a nossa fé abalada, pelo contrário, é a hora da nossa fé se fortalecer ainda mais. Esse é o grande desejo meu para o seu coração. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço porque o Senhor se colocou como Cordeiro de Deus, porque o Senhor nos enviou a Cristo Jesus para morrer na cruz em sacrifício em função do meu pecado. Que a minha vida seja banhada pelo sangue do Cordeiro e a partir daí eu possa me achegar diante do Senhor como Jesus se achega, ouvindo que sou um filho amado e importante para o Pai. Peço que o Senhor esteja acalmando o coração em cada uma dos momentos em que não vemos o futuro e por isso temos qualquer titubear. Que nós possamos confiar plenamente no Senhor, sabendo que o Senhor tem sua mão poderosa estendida em nosso favor. Tem cuidado de nossa casa, tem cuidado de nossa família e tem cuidado dos nossos. Senhor, eu queria nesse momento, como ministro do Evangelho, ordenado por esta igreja, eu queria abençoar cada uma das casas, cada uma das pessoas que nos ouve hoje, que elas possam realmente confiar plenamente no Senhor, ter a provisão necessária para esse tempo de adversidade, mas que eles tenham a provisão não apenas de recursos ou de alimentos, mas que eles tenham a provisão de paz, de tranquilidade, de discernimento do que devem fazer, do que devem deixar de fazer e principalmente do que o Senhor tem planejado para a vida de cada um. Restaura o relacionamento de cada um consigo, para que eles possam se achegar ainda mais a Ti e ouvir ainda mais a Tua vontade ao nosso coração. Se houver algum momento em que nós não ouçamos a Sua voz, não ouçamos a Sua palavra, que nós tenhamos nesse instante a vontade de Te conhecer ainda mais e de obedecer a Tua palavra, segundo está escrito nas Escrituras. Por isso revela em nós, ou cria em nós, uma vontade de Te ouvir ainda mais. Abençoa a Tua igreja, abençoa cada um desses lares, cuida da nossa vida, em nome de Jesus. Amém.